Fala, Fichão aqui. Meu nome é Jean Vitor, sou acadêmico de medicina e hoje irei falar um pouco sobre o vírus da raiva humana e como fazer a profilaxia dessa doença. Somente no ano de 2000 e 2009, anualmente mais de 425 mil pessoas procuraram consultórios médicos para fazer a profilaxia. Beleza? Sabendo disso, vamos falar então um pouco mais sobre a raiva. O que vem a ser o vírus da raiva? O vírus da raiva é um vírus da família Rhabdoviridae, do gênero Lysovírus, e é um vírus que tem uma afinidade com o sistema nervoso central. É um vírus que nós falamos que tem é neurotrópico, é um vírus que se reproduz através do sistema nervoso central, através de nervos. É um vírus cuja transmissão é feita através de animais, né? É uma antropozoonose, é uma doença então que é transmitida a seres humanos através de animais. O vírus em si pode infectar qualquer tipo de mamífero, certo? Os animais mais frequentes a se transmitir aí vêm a ser então animais domésticos, o cão ou o gato, e animais silvestres vêm a ser o morcego, o principal vetor. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. A rota de transmissão, né, pode ser feita através de três principais maneiras. Temos aí a mordedura, a arranhadura ou a lambedura de mucosa ou de ferida, certo? Quais são os vetores de transmissão? Quais são os animais que podem transmitir a raiva? Quando falamos em raiva, em relação a animais, né, o vetor em si, nós pensamos nisso aqui. Um cachorro, um cão extremamente nervoso que está mordendo as pessoas. Mas na realidade, o principal vetor de transmissão da doença é o morcego. O morcego que é um animal silvestre, é um animal que é responsável pela manutenção do ciclo do vírus da raiva. Então, temos o ciclo silvestre, o ciclo urbano e o ciclo rural. Mais uma vez, lembrando que o vírus da raiva sempre vai afetar mamíferos, tá bom? Em relação à transmissão do vírus, vale lembrar, se ainda que ele faça uma mordedura de grande extensão, o vírus só vai ser transmitido se estiver na fase clínica, isso é, se o animal demonstrar os sintomas da raiva, né? Falando um pouco sobre a raiva em seres humanos, né? Um paciente procura o consultório, afirma que houve uma mordedura, houve uma exposição. O que a gente deve fazer? Nesse caso, devemos fazer três perguntas. A primeira pergunta é a região onde ocorreu o acidente. A segunda, qual foi o portal de entrada do vírus? E a terceira, qual é o vetor, né? Qual que é o animal que possivelmente transmitiu a raiva para o paciente? Vamos falar um pouco mais sobre essas três perguntas. Em relação à região, se o incidente ocorreu numa região que está tendo casos de raiva, de animais raivosos, a probabilidade, isso é, a possibilidade do paciente ter contraído raiva através desse animal pode ser um pouco mais elevada. É um paciente de risco, concorda comigo? É uma região que tem risco, certo? Então esse paciente aí nós temos que abrir o olho em relação à região. Em relação à ferida, né, em relação à lesão, o portal de entrada, temos a lambedura, temos a mordedura e temos a arranhadura. A lambedura, como eu já falei, é através da mucosa ou de tecido de ferimentos extensos na pele. A mordedura, a gente tem que analisar o seguinte: se o paciente sofreu uma mordedura ou uma arranhadura, temos que ver três pontos. O primeiro ponto é o local, certo? O vírus da raiva, ele tem afinidade com células do sistema nervoso. Então, onde houver mais inervação, existe a maior possibilidade de desenvolver raiva, se o animal estiver raivoso, né? Então, vamos lá. O local. Quais são os principais locais que poderá ocorrer a transmissão? Áreas mais sensitíveis ao vírus, por assim dizer. Vamos ter as mãos, certo? Os pés, região do pescoço e cabeça, visando sempre a face. Essas aí são regiões de alto risco, certo? Vamos ter também profundidade, lembrando que todo e qualquer tipo de ferida pontiaguda, né, no caso aí um dente de um cachorro, um dente de uma raposa, né, é considerada uma ferida profunda, ainda que não tenha sangue, né, relacionados com sangramento, é considerada uma ferida profunda sim. Extensão e número de lesões, né? Extensão, quanto maior o número de ferida, quanto maior o número de lesão, maior a possibilidade de transmissão do vírus da raiva. Correto? Próximo ponto aí em relação ao vetor. A gente vai ter então
Entre animais vai ser dividido em dois pontos. A gente vai ter animal doméstico e animal silvestre. Os animais domésticos poderão ser então o cachorro, o gato, um cavalo, um boi, qualquer tipo de animal que já foi domesticado por seres humanos e que é mamífero. Todos esses animais estão sob o risco de transmitir raiva. A gente deve perguntar ao paciente em relação ao animal doméstico se está ocorrendo primeiramente sintomas da raiva, se o animal está raivoso, está salivando, houve alteração de comportamento. O comportamento do animal muitas vezes pode ser agressivo, certo? Existem certos animais que por si só, ainda que sejam domesticados, ainda assim são agressivos, como uma espécie de cachorro, dependendo aí de um cavalo, um equino, né? Dependendo. A gente vai também procurar saber sobre o estilo de vida do animal. Muitas vezes o animal em si, ele pode ter contato com outros animais que estão raivosos. Se o animal é um animal que sempre fica em casa, um gato talvez, por exemplo, um cachorro que sempre fica trancado dentro de casa, não tem contato com outros animais, não tem como ele desenvolver raiva. Então, ainda que esse animal venha ferir um ser humano, a probabilidade, a possibilidade desse animal estar infectado com o vírus da raiva é muito baixa. Então, devemos discorrer sobre esses pontos em relação aos animais domésticos. Em relação aos animais silvestres, lembrando quais que podem ser os animais silvestres. Sempre aí os principais, como eu falei, né, o morcego, mas não esqueceram aí de raposa, macaco, de rato selvagem. Lembrando que feridas de morcego, por si só, são consideradas feridas graves. Vamos falar um pouco sobre o risco de desenvolver, de um paciente ter contraído raiva. É dividido em dois grupos. O primeiro grupo são de feridas leves ou de baixo risco de contrair raiva, e o segundo ponto são de feridas graves com alto risco de desenvolver raiva, certo? Então temos aqui acidentes leves. Podemos considerar acidentes leves ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos e em tronco e membros, com exceção da mão, palmas digitais e planta dos pés. Podem acontecer em decorrências de mordedura ou arranhadura causada por unha ou dentes. Lambedura de pele com lesões superficiais. Essas aí são as feridas leves, certo? Temos aqui então os acidentes graves. O primeiro é o ferimento de cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital ou planta do pé. Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosa, lambedura de pele, onde existe lesão grave, ferimentos profundos causados por unha de animais e qualquer ferimento por morcego. Esses aí são os acidentes graves. Devemos ter bastante cuidado em relação a esses acidentes. E qual é a conduta em relação a esses ferimentos? Vamos falar então sobre a profilaxia da raiva. A profilaxia foi alterado no ano de 2017 o esquema profilático. Antigamente eram feitas 5 dosagens, isso é 5 vacinações. Hoje em dia é feita apenas 4. Os dias da vacinação será então no dia 0, isto é, no dia que ocorreu o contato com um animal infectado, né, na possível transmissão. No 3º dia, no 7º dia e no 14º dia. Não existe mais a necessidade de fazer no 28º dia. Então será somente nesses 4 dias, tá certo? Lembrando que a região da aplicação está intramuscular, né, vacinação é intramuscular ou subcutânea, muitas vezes é feita através da intramuscular, via intramuscular. Ela é feita no deltoide ou no fascio lateral da coxa, nunca feita no glúteo, tá bom? Nunca, não se pode aplicar lá, nessa região. Às vezes se torna necessário utilizar também um esquema de vacinação com o soro antirrábico ou a imunoglobulina antirrábica, mas para frente iremos falar quando que devemos fazer isso, tá bom? Falei um pouco mais para trás aí sobre as formas de acidentes. Temos aí acidentes graves, acidentes leves. Isso é importante porque através da forma que teve o acidente, a probabilidade de ter desenvolvido ou contraído raiva, que nós iremos fazer o tratamento em si. Primeiramente, 2 pontos deverão ser falados em relação ao tratamento. A primeira conduta, a primeira coisa que o profissional médico deve fazer em relação a um paciente que teve um possível contato com o vírus da raiva, uma possível exposição,
é lavar a ferida ou a região que houve o contato com o animal com a água e sabão. Já é comprovado que essa medida aí tem resultados positivos contra o vírus, tá certo? Então a primeira coisa a se fazer é lavar com água e sabão. E se o animal for doméstico, né, ou a pessoa tem contato com o animal, se o animal morreu ou desapareceu, o paciente deve vir até nós e comunicar isso. Isso aí vai alterar o plano de tratamento, dependendo for, tá certo? Então, em relação aos acidentes, se foi um acidente leve, né? Aí estamos nos acidentes leves novamente. Se foi uma dessas feridas aqui, né? Um ferimento superficial, uma lambedura de pele, né? Sem feridas, ou com uma ferida superficial aí, o que a gente deve fazer? Se o cão ou o gato sem suspeita de raiva no momento da agressão, aí é só lavar. Só lavar e o paciente deverá nos notificar falando se o animal morreu ou desapareceu. Então isso aí a conduta vai mudar. Mas veja bem, se o cão ou o gato clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão, se tiver clinicamente suspeito, a gente vai lavar com água e sabão, vai ser aplicada uma dosagem no dia 0 e no terceiro dia. E vamos falar o seguinte para o paciente: olha, você irá notificar a gente se o animal desapareceu ou morrer, tá certo? Após 10 dias. Se o animal morrer ou desaparecer em 10 dias, o paciente deverá procurar a gente novamente, aplicaremos uma vacina nele entre o dia 7 e o dia 10, e uma última vacina no 14º dia, 14º, perdoe. E fechou o caso, tá bom? Agora, ficamos assim, e se o cão ou o gato estiver raivoso, é considerar, se for uma vez comprovado que se aquele animal de rua, né, um cão de rua, estiver realmente com raiva, teve aqueles sintomas de raiva, estava babando demais, estava mordendo várias pessoas, vendo que a evidência é tão alta que o animal tem raiva, nós não apenas iremos fazer a profilaxia com os 4 dias, né, no dia 0, 3, 7, 14º, como também iremos aplicar o soro antirrábico. O soro antirrábico é aplicado ao redor da ferida, tá certo? Você vai ter a borda da ferida, nós vamos ali ver, ele é feito de acordo com o peso do paciente, você vai achar a dosagem e vai aplicar o soro, você vai aplicar o soro ao redor da ferida. Se sobrar um pouco de soro, você poderá o soro aplicar na região glútea, não a vacina. Em relação então com os acidentes graves, como eu disse, né, os acidentes graves aí, tá mostrando aí para vocês novamente, esses são os acidentes graves. Se o paciente teve um desses acidentes aqui, ele então está com risco de desenvolver aí raiva. Lembrando então que vai ser também dividido, assim como foi acidentes leves, os acidentes graves serão divididos em 3 grupos, né? O primeiro grupo aí, o cão ou o gato, sem suspeita de raiva no momento da agressão. No momento da agressão não tinha suspeita alguma. O que devemos fazer então? Nesse caso, iremos lavar com água e sabão e ver se o paciente é possível ele observar aquele animal que o agrediu. Se é possível observar o animal que agrediu, pedir ele para que observe-o por 10 dias. Se o animal morrer, deverá fechar o esquema de profilaxia de 4 doses. Mas nesse período aí de 10 dias, devemos iniciar a primeira dosagem no dia 0 e no terceiro dia. E se o animal morreu ou desaparecer, como eu disse, né, vamos aplicar então uma dose entre o dia 7 e o dia 10 e fechar o esquema no 14º dia. Mas agora, se o cão ou o gato for clinicamente suspeito de raiva, nesse caso aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que, primeiro, é possível observar o animal? É possível observar o animal. Então iremos fazer o seguinte, vamos aplicar a vacinação no dia 0 e no dia 3. Se o animal não morrer até 10 dias após a ferida, nesse caso aí o animal não tem raiva, como eu disse, não está na fase clínica, então não existe necessidade de continuar a terapia. No entanto, se o animal morrer ou desaparecer, daí é necessário fechar o esquema para vacinação profilática, né? Aplicar mais uma outra injeção entre o dia 7 e o 10º dia, né? No dia 7º e o 10º dia, e uma última vacina no 14º dia, beleza? Perfeito, então. Agora o último caso. O último caso é o seguinte: o cão ou gato é raivoso, tá? Raivoso e teve feridas extensas, teve uma ferida em mão, teve uma ferida no pé, na face, umas feridas profundas, múltiplas feridas. Nesse caso aí, o que devemos fazer?
Primeiramente, sempre lavar com água e sabão, iniciar de imediato o esquema profilático e fechar o esquema no dia 0, no dia 3, no dia 7º e no 14º dia, certo? E por fim, devemos aplicar o soro antirrábico ou a imunoglobulina antirrábica. O soro antirrábico é efetuado, como eu disse, na borda da ferida, certo? Se houver uma necessidade de fazer sutura, é sempre aconselhado não fazer a sutura, mas digamos que existe uma necessidade de fazer. Vai ser feito apenas com pontos isolados e apenas 1 hora depois em que foi aplicado o soro antirrábico, tá certo? Bem, terminamos a primeira parte, então agora iremos para a segunda parte do vídeo, no qual iremos ler e comentar algumas questões que já caírem em exames em relação a esse tema. A primeira questão que temos aqui é uma questão do Revalida, do ano de 2013, e o enunciado da questão diz o seguinte: adolescente com 15 anos de idade, do sexo masculino, estudante, sofreu ataque por mordedura de cão há 2 horas. O cão é da raça Rottweiler, faz parte do meio familiar, pertence ao pai do garoto e não apresenta sinais de alterações no comportamento. O paciente apresentava na admissão múltiplas e extensas lacerações da face, região frontal, clabelar, nasal e periorbital esquerda, com descolamento parcial da orelha esquerda, acompanhadas de lesões menos perfurantes em membros superiores. Os demais aspectos do exame físico eram normais. O paciente não tem antecedentes patológicos e desconhece sua situação facinal. Então temos muitas lesões, né? Bastante lesões profundas, então são lesões de risco, concorda comigo? E as perguntas são as seguintes. Veja bem, a primeira pergunta é: qual deve ser a abordagem inicial da ferida? Já falamos muito sobre essa questão. A abordagem inicial deverá ser lavar a ferida, certo? Mas não apenas isso. Lavar a ferida é o primeiro passo. O segundo passo é usar certas substâncias antissépticas. Quais substâncias antissépticas podem ser usadas? Por exemplo, o álcool iodado pode ser utilizado aí. Lembrando que se for indicado fazer o soro, fazer sorofacinação, né, usar o soro antirrábico, o soro deverá ser aplicado na borda da ferida e, se sobrar um pouco de soro, poderá ser aplicado na região glútea e se for necessário fazer a sutura, fazer com pontos isolados apenas 1 hora após a utilização do soro, tá bom? Nunca aplicar o soro e de imediato fazer a sutura. E sutura apenas mesmo para corrigir o tecido, não fechar a ferida por completo. A segunda pergunta é o seguinte: o paciente necessita de profilaxia para o tétano? Em caso afirmativo, o que deve ser prescrito? O paciente sim necessita de profilaxia para o tétano. Por que ele necessita de profilaxia para o tétano? Bem, é indicado porque, primeiro, a gente não faz a mínima ideia qual é a situação facinal dele. Não sabemos quando foi a última vez que ele fez a vacinação. Se foi há menos de 10 anos, daí não tem problema. Mas como não se sabe, já faz muito tempo, é um quadro obscuro, né? É indicado sim fazer a profilaxia contra o Clostridium tetani. Essa profilaxia é feita por injeção intramuscular e é utilizado 150 unidades, tá certo? A terceira pergunta é o seguinte: o paciente necessita de antibiótico terapia? Em caso afirmativo, como deve ser a prescrição? Sim, ele necessita de antibiótico terapia. Por que ele necessita de antibiótico terapia? A gente sabe que a flora humana, né, da pele tem bastante bactérias que podem sim causar infecção quando relacionadas a feridas, tais como Staphylococcus aureus. E também temos a boca do animal. Na boca de cachorro, né, do cão e do gato, tem uma bactéria chamada Pasteurella. A Pasteurella pode causar infecção quando relacionada a feridas. Então nós utilizamos aí a amoxicilina clavulanato e também pode-se utilizar a ampicilina sulpactam, né, para fazer o tratamento profilático a bactérias em relação à infecção. Ela é feita por 5 dias, essa profilaxia, tá certo? A última pergunta é o seguinte:
O paciente necessita de profilaxia para a raiva? Em caso afirmativo, como deve ser a prescrição? Faz necessário sim, né? Por quê? Porque tem feridas extensas. Ainda que faz parte, né, da raça do Rottweiler, ainda que seja um cão agressivo, né? Ainda que não tenha histórico de comportamento, né? O cão, o cachorro, aparentemente não tem a clínica de raiva, aparentemente ele não está manifestando sintomas da raiva. No entanto, tem muitas feridas, há muitas lacerações em região bastante enervadas, portanto é uma ferida de alto risco, né? Faz necessário se fazer a profilaxia. Essa profilaxia é aplicada uma injeção de imediato no dia 0, no dia que ocorreu a possível exposição, certo, ao vírus, no dia 3, e vamos observar o cão. Se o cão desaparecer, o cão morrer, daí é necessário fechar o ciclo, que será feito uma injeção entre o dia 7 e o dia 10 e a última no 14º dia. Lembrando que não há mais necessidade de aplicar na 28ª, no 28º dia, tá bom? A próxima pergunta então diz o seguinte, o enunciado. Uma criança de 10 anos, vítima de mordedura do seu próprio cão na região da bochecha direita, é conduzida pelos pais à unidade de pronto atendimento, apresentando feridas de aproximadamente 3 cm de extensão e 1 cm de profundidade, né? Sem comprometimento de músculos ou vasos. Mesmo assim, uma lesão profunda. Os pais informam que a criança teve ferimento no pé esquerdo há 8 meses, quando fez o uso da terceira dose da vacinação antitetânica. O médico de plantão lavou copiosamente a ferida com água e sabão e fez limpeza da solução detergente de polifenilpirrolidona. Recomendou ainda a observação do cão por 10 dias. Além das providências tomadas, quais as condutas deverão ser adotadas pelo médico? Temos aqui então 4 alternativas. A primeira alternativa está falando o seguinte: fechamento da ferida por segunda intenção, profilaxia contra a raiva, 14 doses da vacina e antibiótico profilaxia por 5 a 7 dias. A antibiótico profilaxia pode ser feita, é indicado nesse caso aí, pode ser feita até 5 dias, correto? E a profilaxia da raiva são aplicadas apenas 4 doses e não 14, tá certo? E não há necessidade aí do paciente fazer a antitetânica, porque ele já fez. A sutura primária retardada, profilaxia contra a raiva, 5 doses da vacina por 5 dias consecutivos e antibiótico profilaxia por 5 a 7 dias. O antibiótico é aconselhado, mas essas 5 doses aí não funcionam, né? Porque a gente não dá 5 doses por 5 dias consecutivos. A sutura primária da ferida sob anestesia local, profilaxia contra a raiva, 2 doses, né? uma no dia 0 e outra no dia 3, e antibiótico profilaxia. Essa questão aqui parece estar certa, não parece? A D, aproximação das bordas da ferida com micropóreo, profilaxia contra a raiva, 10 doses da vacina em 10 dias e antibiótico profilaxia por 7 dias. A resposta certa aqui é a C. Por que a C? Porque, primeiro, a dosagem deve ser feita em relação à profilaxia da raiva, deve ser feita dessa maneira. Como o cão com uma ferida extensa, deve se fazer no dia 0 e no 3º dia 2 dosagens. E se o animal morrer ou desaparecer, deverá ser comunicado a agentes do membro da saúde e deverá ser feita a conclusão do esquema de profilaxia, que será uma vacina do dia 7 ao dia 10 e uma última vacina no 14º dia. Tá certo? Novamente, não há necessidade aí de prescrever a vacina antitetânica, pois já foi feita a 3ª dose aí contra uma ferida que o paciente teve há 8 meses. É aconselhado fazer a profilaxia novamente se tiver passado de 10 anos ou se não souber quando que foi feita a última dosagem da vacinação antitetânica. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa um like aí. Até a próxima. Tchau, tchau.